mas eu quero hoje voltar para um texto que recentemente eu passei por ele aqui na quarta-feira. Esse texto em específico foi um texto que a gente não conseguiu jogar para YouTube, porque a gente teve uma situação técnica, um problema com a internet. Mas não é só por isso que eu queria trazê-lo de volta, porque eu gostaria realmente de compartilhar algumas lições desse texto para as nossas vidas. E você vai ver um pouco disso hoje, tanto pela manhã quanto pela noite, você vai perceber. Mas é porque realmente eu fui incomodado a fazer isso, e meu coração se propôs a isso nesse dia, e eu queria olhar com você para o capítulo 30 de 2 Crônicas, e extrair algumas lições aqui para as nossas vidas. Eu vou tentar, em alguns textos aqui, ao invés de ler os textos, falar para você o que está acontecendo, para a gente poder ganhar um pouco de tempo aqui também, para você não sair daqui 11h30 comigo hoje. Mas eu quero muito que você preste atenção naquilo que esse capítulo tem a nos ensinar e como que nós podemos aprender a partir desta leitura. 2 Crônicas, capítulo 30, está falando sobre o rei Ezequias. Aliás, a parte do rei Ezequias começa no capítulo 29. Capítulo 29, ele vai falar um pouquinho de toda a reconstrução do culto, do templo. O pai de Ezequias foi um pai muito ruim, um rei muito ruim, um rei que destruiu o culto, que destruiu toda a questão do templo, e colocou ídolos dentro do templo, colocou altares a ídolos dentro do templo, destruindo o templo de Jerusalém, fazendo com que o templo de Jerusalém fosse profanado, trancou as portas do átrio, onde o povo não podia chegar ao templo para adorar o Senhor. Pra você ter uma ideia, o pai de Ezequias fez isso. E quando o rei Ezequias assume o trono, ele vai lá e abre o portão de novo, limpa tudo, chama todos os sacerdotes, purifica os sacerdotes purificados, agora eles limpam todo o templo, tira tudo de lá, coloca tudo novo, reconstrói, repõe tudo. E faz todo aquele processo de reconstrução de culto dentro do povo de Jerusalém, no povo de Judá. Lembrando que Ezequias ele foi o rei do sul. De vez e outra a gente fala sobre isso aqui, é muito importante que você tenha isso na mente. Se você não tem uma noção exata, ou pelo menos geral, dessa história de Israel, é importante que você se lembre que nesse momento da história, Israel está dividido em dois reinos, reino do sul e reino do norte. E o rei Ezequias, ele é o reino do sul, ele é o rei de Judá, o rei do sul. Judá tornou-se um reino, e em cima, com as 10 tribos, tornou-se Israel, mantiveram o nome de Israel. Então presta atenção, Ezequias nesse período, ele está reinando o sul, ele foi rei de Judá, não de Israel, ok? Israel foi um povo que se misturou, foi um povo que se vendeu, foi um povo que foi conquistado por outros povos, e se misturaram. O rei de Israel, o reino de Israel, tinha como capital Samaria. Daí a rixa, o problema e a briga que os judeus tinham no tempo de Jesus com os samaritanos. Por isso que eles não se davam. Por quê? Porque o samaritano se misturou. Então, só para você ter uma ideia do contexto geral, ok? Voltamos em Ezequias. Ezequias, ele é rei do sul, Judá, onde tinha Jerusalém, onde o templo de Salomão estava. Beleza? Chegamos ao capítulo 30, em que o templo já está limpo, reconstruído, pronto. Reconstruído não porque não foi destruído, né? Mas trazido de volta toda a essência do culto, que era os sacrifícios e tudo mais, trouxe tudo de volta. Aí o capítulo 30, Ezequias, ele toma a decisão de realizar a festa da Páscoa. A festa da Páscoa não era realizada há alguns anos. E a festa da Páscoa deveria ser realizada no primeiro mês do calendário judeu, mas ele foi realizado no segundo mês, porque no primeiro mês o templo ainda não estava pronto para isso. Então, no segundo mês foi que o rei Ezequias conseguiu colocar que eles fizessem a Páscoa naquele momento. E aí começa o capítulo 30. E o versículo 1 diz assim: depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas para as tribos de Efraim e de Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa do Senhor Deus de Israel. Presta atenção, se você leu esse versículo 1 comigo agora e você prestou atenção, depois da explicação que eu te dei anteriormente, te dizendo que o rei era o rei do sul,
E o convite que ele fez foi para Israel e Judá. Perceba que ele é rei do sul, mas ele está fazendo um convite não apenas ao sul, ele está convidando também o norte. Ele está convidando seus irmãos de Israel. Ele tomou a decisão de que a Páscoa não deveria ser celebrada, não deveria ser festejada, não deveria ser um culto apenas para quem estava no sul, mas para todo o reino de Israel que quisessem participar disso. Ezequias, ele percebeu a importância e o valor da Páscoa e por isso decidiu convidar todo o reino, todo o Israel. Os versículos de 2 a 5 vão relatar então essa questão do porquê que eles resolveram fazer depois, no tempo certo, e lá no finalzinho do versículo 5, ou no versículo 4, porque aqui o meu não está com a numeração de versículos, fala assim, resolveram-se que fizesse uma proclamação por todo Israel, desde Berseba até Dan. Presta atenção, o convite que ele fez foi de Berseba a Dan. O que significa isso, pastor? De Berseba a Dan é a mesma coisa que nós no Brasil disséssemos, do Oiapoque ao Chuí. Já ouviu essa expressão? Quem já ouviu essa expressão? Se você já ouviu essa expressão, você tem mais de 50 anos. Obrigado pela sua participação hoje. Fala-se hoje isso na escola? Alguém na escola hoje já ouviu isso? Alguns mais novos aqui já, outros nem tanto. Do Oiapoque ao Chuí significa do sul ao norte, do norte ao sul do Brasil, certo? De uma ponta a outra, tá certo? É a mesma expressão. De Berseba a Dan. É de uma ponta a outra. É isso. É isso. Quando você lê aí, de Berseba a Dan, o que significa isso? É de uma ponta do reino até a outra ponta do reino. Ou seja, diz o texto que Ezequias decidiu chamar todo o povo de Israel de ponta a ponta. De ponta a ponta. Estamos juntos até aqui? Vem comigo. Versículos 6 a 9. Vou ler para você a carta que o rei escreveu e que ele entregou então para todo o povo. Mensageiros levaram as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo a ordem do rei, dizendo, esta é a carta que ele escreveu, filhos de Israel, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Síria. Não sejam como seus pais, como seus irmãos, que foram infiéis ao Senhor, Deus de seus pais. Foi por isso que ele os entregou à desolação, como vocês estão vendo. Não sejam teimosos como seus pais. Entreguem-se ao Senhor e venham ao seu santuário, que Ele santificou para sempre. Sirvam ao Senhor, o Deus de vocês, para que o furor da sua ira se afaste de vocês. Porque se vocês se voltarem ao Senhor, os irmãos e os filhos de vocês acharão misericórdia diante dos que levaram cativos, e eles voltarão a essa terra. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é bondoso, compassivo, e não desviará de vocês o seu rosto, se vocês se voltarem para Ele. Que convite! Semana passada nós sair fazendo convites pelo bairro. O convite que nós saímos fazendo pelo bairro era, venha conhecer a nossa igreja, venha cultuar com a gente, venha conhecer o nosso Deus. Venha conhecer o Cristo que pode te dar saída, pode dar saída às suas situações que tem vivido. Saímos aí pela rua fazendo convites. Como Ezequias fez esse aqui. Fez essa carta, colocou lá o seu selo na carta e saiu então para entregar os mensageiros a todos quantos eles pudessem. E o convite que ele estava fazendo era o seguinte, abandone os seus pecados. Abandone aquilo que é a prática dos seus pais. Deixa para trás o que os seus pais e os seus irmãos estavam fazendo. Volte-se para Deus. E se vocês se voltarem para Deus, Ele se voltará para vocês e tirará vocês dessa situação que vocês estão vivendo. Vai dar nova vida para vocês. Voltem-se para o Senhor. O convite de Ezequias é, deixem de ser apenas servos de nome e comecem a ser servos de verdade. Para nós talvez seríamos um convite do tipo, deixem de ser crentes nominais e comecem a ser crentes de verdade. Abandonem os seus pecados. Larguem para lá as práticas que você veio aprendendo até aqui, que não agradam a Deus, e comecem a viver o que Deus se agrada. Você acha que eles foram bem recebidos ou mal recebidos? Vamos ver? Versículos de 10 a 12. Os mensageiros foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés, até Zebulon, mas as pessoas riram
e zombaram deles. Porém, alguns de Azer, de Manassés, de Zebulon, se humilharam e foram a Jerusalém. Também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para cumprirem a ordem do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Há duas reações aqui. A primeira reação, zombaria e risos. Quem é você, Ezequias? Quem é você, cara, para achar que a gente deve se arrepender? Você está se achando, né? Nós temos um reino aqui, a gente não precisa de você, não. Outros, está certo, vamos fazer isso. Vamos descer, vamos até o templo do Senhor, onde está a presença do Senhor, e vamos adorá-lo. Querido, presta atenção. O seu papel é convidar. O meu papel é convidar. A maneira com a qual a pessoa que você convidou recebe esse convite, se rindo e zombando de você, e dizendo não, ou aceitando e vindo e se entregando para Cristo, é com Ele. O seu papel é convidar. O seu papel é falar. Deixe que a transformação fica com o Espírito Santo de Deus. A pergunta que eu faço é: você está pelo menos cumprindo o seu papel? Pelo menos o seu papel você está cumprindo? A quantas pessoas você tem falado diariamente, semanalmente, anualmente? Dizendo: ei, Deus tem um plano para a sua vida. Jesus é o plano perfeito. Ei, você está indo para o inferno, cara. A questão toda é que nós escolhemos o pecado, e isso está nos levando para isso. Vem para Cristo, arrependa-se, deixe a prática do pecado de lado e venha para Cristo. Você está fazendo isso pelo menos? Porque muitas vezes nós somos preguiçosos, essa que é a palavra, omissos, crentes omissos. Enquanto que deveríamos estar lá chamando as pessoas, estamos no bem bom. É bem bom mesmo, não é bom não. No bem bom, achando que, está tudo bem, está legal assim, estamos felizes. Querido, o Senhor te chamou para convidar, ser testemunha. Testemunhe do amor de Deus a todos aqueles que você puder. Faz sentido para você? O que acontece, pastor? O que acontece é que a galera vai descer para Jerusalém, vai fazer aquele grande multidão de pessoas. Se a multidão é grande, né? Redundante. Aquela multidão de pessoas, juntos, reunidos, para adorar o Senhor, festejar a Páscoa. E aí eu não vou entrar nas questões pormenores aqui não, dos versículos de 15 a 20, mas só para você entender, o texto diz que todos quantos se dispuseram no coração foram até lá e começaram a adorar o Senhor. O que era a Páscoa, gente? A Páscoa era a celebração daquilo que havia acontecido lá no Egito. Você está ligado nisso, certo? Ok? O que aconteceu lá no Egito? O Senhor pediu que eles matassem um cordeiro, passassem sangue nos umbrais da porta, e aonde tinha sangue, o anjo da morte não iria matar o primogênito. A Páscoa era a lembrança de todos os anos daquilo que havia acontecido. Todos os anos eles matavam um cordeiro, colocavam lá esse cordeiro, depois assavam o cordeiro entre família, comiam, se era uma família pequena, juntavam com o vizinho para matar um cordeiro só, comiam ervas amargas para se lembrar do amargo que é a escravidão, e depois também comiam os pães asmos, que nós vamos falar daqui a pouco, mas era o pão sem fermento, porque não dava tempo de fermentar para sair do Egito, tinha que correr, então não dava tempo, e o fermento apontava para o pecado. A celebração da Páscoa era em que cada família sacrificava o seu cordeiro, só que haviam famílias aqui que não estavam santificadas e puras. Por esta razão, muitas pessoas começaram a ficar doentes, porque estavam celebrando a Páscoa sem estar purificado. Havia um ritual, irmãos. Presta atenção, não se faz as coisas de Deus de qualquer jeito. Não se faz as coisas de Deus de qualquer jeito. Muitos estavam celebrando a Páscoa sem estarem purificados e limpos. Não haviam passado pelo ritual de santificação. E aí o que acontece? O que acontece é que começam as pessoas a ficarem doentes e começam a sofrer.
E o que Ezequias faz? Ezequias, o rei, ele começa a orar. E ele ora a Deus, e ele pede: Senhor, tem misericórdia desse povo, porque eu sei que eles não estão do jeito que o Senhor quer. Mas eu te peço, por favor, olhe para o coração deles, e se no coração deles houver ali um desejo íntimo, verdadeiro, disposto de te adorar, cura eles. Não permita que eles fiquem doentes, não permita que eles sofram por não estarem prontos para esse momento. Sabe qual foi a resposta de Deus? A resposta de Deus foi positiva. E Deus liberou perdão sobre aquele povo. E mesmo sem estarem completamente purificados, o Senhor permitiu que eles celebrassem a Páscoa, por causa do pedido de perdão de Ezequias, o rei de Judá. Caminhando para o final, nos versículos 26 a 27, diz que houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido coisa semelhante em Jerusalém. Então, os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo, a voz deles foi ouvida e a oração que eles fizeram chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. O que o final desse texto está nos dizendo é que houve alegria naquele lugar como até os dias de Salomão não tinha acontecido. Queridos, nós não estamos falando de um rei que viveu depois de Salomão. Nós estamos falando de um rei Ezequias que viveu 216 anos depois de Salomão. Nós estamos falando que num período de 200 anos, o povo de Judá, o povo de Israel, não havia feito um culto que agradasse a Deus, tal qual havia acontecido naquele dia. Você está entendendo o que é isso, querido? 200 anos, desde Salomão até Ezequias, que não havia tido um culto naquele lugar que tivesse agradado a Deus, tal qual este culto agradou a Deus. Irmãos, eu fiquei olhando para a situação e eu fiquei pensando, primeiro que nesses 200 anos, não é que não teve culto, teve sacrifício, teve holocausto, teve Páscoa, teve festa, teve tudo. Só que em 200 anos, mesmo o povo fazendo o ritual de culto, eles não estavam agradando o coração de Deus. E eu fiquei pensando, me perguntando, em 12 anos de IBB, quantas vezes ou quantos cultos que eu e você prestamos ao Senhor que de verdade agradou o coração dele? Te faz pensar? Porque me faz pensar muito, cara. Me faz pensar demais. Porque, veja o que aconteceu. Depois da Páscoa, eles foram para a festa dos pães asmos. E a festa dos pães asmos durava 7 dias. 7 dias de festa. Você sabe o que eles fizeram? Eles festejaram por 14 dias. Sabe por quê, querido? Porque o desejo daquele povo, de tanto querer adorar o Senhor, que eles falaram assim: 7 dias não é o bastante. 7 dias não é o bastante para adorar o Senhor, nós vamos celebrar com 14 dias. Nós vamos dobrar isso. Porque o desejo daquele povo era tanto de adorar o Senhor, tanto, de que eles não conseguiram fazer isso apenas naquilo que lhes era proposto. Porque pela lei, eles só precisavam festejar por 7 dias. Mas presta atenção, aquele servo que só faz aquilo que lhe é pedido, é um péssimo servo. Porque o bom servo é aquele que faz além do que lhe é pedido. Eu olhei para esse texto e fiquei me perguntando também, quantas vezes estamos aqui no culto? Ou quantas vezes estamos num tempo de adoração, e a nossa grande preocupação é que já são 10h58. Ou então, que nós preparamos uma vigília para acontecer sexta-feira, de 8 horas da noite, e eu tenho, infelizmente, uma percepção de que nós não teremos aqui sequer uma fileira dessa completa de pessoas.
Aonde está o nosso desejo de adorar o Senhor? Aonde está? Querido, a gente tem que ficar implorando para você responder uma mensagem. Implorando para você participar de um culto. Gente, a gente não está aqui para ficar fazendo apelo para você todo dia, não. Implorando, não, a gente não implora, não. Adora quem está com o coração disposto. Diz o texto aqui que só foram quem estava com o coração disposto. O convite a gente leva. Ó, é isso. Quem quer, vem. É isso. O que a gente pode aprender aqui para as nossas vidas de forma rápida e prática? 3 coisas rapidamente para a gente terminar. Primeiro, devemos olhar com carinho para os afastados da igreja. Oi? Onde está isso, pastor? Quando eu li para você que Ezequias escreveu uma carta, e ele convidou para o culto, porque era o culto deles, a festa da Páscoa. Só os da igreja? Vamos fazer aqui uma alegoria. Só os de Judá. Vamos dizer que Judá seja a igreja. Ele chamou só os de Judá? Não. Ele chamou os irmãos de Israel, que eram os irmãos afastados. Por quê? Porque lá em Israel não havia adoração ao Deus vivo. Lá em Israel, o povo não estava mais servindo a Deus. Lá em Israel não tinha um templo como em Jerusalém, construído para adoração ao Senhor dos Senhores. Não tinha. Lá em Israel, o que tinha era idolatria. Nenhum rei de todos que passaram em Israel fez o que agradava ao Senhor. Você está entendendo? Nenhum rei, nenhum fez o que agrada a Deus lá no Israel. Diferente de Judá, que alguns fizeram, dentre eles Ezequias. Mas o convite de Ezequias não foi só para os que estavam firmes, foi também para os que estavam distantes. Por vezes nós temos o péssimo hábito de abandonar os que se afastaram da igreja. Eu sei que na grande parte das vezes, tal pessoa realmente não quer nada com Deus. E quanto mais a gente convida, mais a gente a afasta. Eu sei. Não estou aqui para fazer carinho neles também, falar assim que a galera, ai, tadinho deles. Não é tadinho não, eles escolheram isso aí, eu sei. Mas a questão é, quantos talvez estejam lá e precisando só de um convite? E muitas vezes a gente não o faz. Não estou falando de você perguntar para a pessoa que está na igreja daquele que ele conhece. Estou falando de você chegar para o marido de uma mulher que não tem vindo na igreja, ou para a esposa de um marido que não tem vindo na igreja, e falar assim, mas cadê seu marido? Cadê ele? Não vem na igreja? Não, não é para ela que você tem que perguntar. Não é para ele que você tem que perguntar, cadê seu filho? Não estou vendo seu filho mais na igreja. Não, não é para ele que você tem que perguntar. Você tem que ir lá falar com a pessoa. É lá nela. É pegar o telefone, porque hoje em dia, é muito difícil hoje em dia. Misericórdia, como que é difícil falar com alguém hoje em dia? Nossa, mas dá um trabalho danado você pegar um celular e mandar uma mensagem no WhatsApp. Que? É muito trabalhoso, não é? Porque antes, a gente pegava o cavalo. Inclusive, a gente fez ali um negócio para cavalo. Se alguém quiser vir a cavalo, tem como amarrar o seu cavalo ali fora agora, tá? Antigamente, o cara pegava o cavalo e passava lá, né? De uma fazenda a outra para saber, ô irmão, não estou te vendo no culto. Ainda podia chegar lá e o cara está lá na agricultura. Ainda ia ter que andar mais um tanto para chegar lá na plantação de café para falar com ele. Hoje em dia, meu irmão, você pega um telefone, aqui ó. Não tem o contato dele. Peraí, grupo da igreja tem. Ih, mas ele não está no grupo da igreja. Ah, mas tem alguém aqui que tem. Ah, esse perrão que tem. Você tem como passar o contato do fulano de tal? Tem? Ô, meu irmão, como é que você está, rapaz? Sentindo uma falta sua. Nossa, que difícil que é fazer isso, gente. Nossa, mas isso aqui dá um trabalho. Não é? E eu te pergunto, querido, para quantas pessoas você já fez isso na última, vamos falar da última semana, né? Nos últimos 3 meses. Alguém que você não tem visto na igreja. Alguém que você não tem percebido que está vindo. Podemos fazer isso? Podemos. É custoso? Nem um pouco. O máximo que você pode responder é, vai se catar, irmão, não quero mais saber de nada não. Está tudo bem.
ele não pode dizer nunca que não foi convidado. Ele nunca vai poder dizer que a igreja o abandonou. Por mais que não tenha abandonado, porque geralmente na nossa igreja ninguém sai daqui abandonado. O tanto de vezes que a gente vai falar com a pessoa até ela escolher sair, não é brincadeira. Mas ainda que ela possa dizer isso, ela pode dizer, olha, não foi abandonado. Para quanto você tem feito isso? Pega o princípio de Ezequias e comece a mandar cartas digitais para aqueles que você pode convidar novamente para cultuar ao Senhor. Estamos juntos, meus irmãos? Amém? 2, exerça seu papel sacerdotal e interceda pelo próximo. O que Ezequias fez? Estava todo mundo lá, ih rapaz, está ficando doente ali, está dando ruim ali, o sacerdote Ezequias, o povo está vindo para cá, não está pronto, não está santificado, o ritual não está certo, eles vão sofrer. Ezequias faz o quê? Ele era o rei, ele tinha lá a sua autoridade imposta, colocada por Deus, ele vai até o Senhor e pede, Senhor, tenha misericórdia do teu povo, perdoe-os, para que eles possam, no tempo certo, se purificar e se santificar, mas que eles, nesse momento, não fiquem doentes, não percam sua vida por aquilo que eles estão fazendo, porque eu sei que aqueles que estão com o coração disposto, e o Senhor conhece os corações, ó Deus, por favor, salva aqueles que estão com o coração quebrantado diante do Senhor. Mais uma vez estamos olhando para o tema oração. Quantas vezes você dobrou os seus joelhos para orar por alguém? Quantas vezes você pegou seu caderninho ou pegou seu bloquinho de anotações e falou assim, vou orar essa semana pelo fulano, 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 fulano. Colocou lá. Aleatoriamente, pegou lá no grupo da igreja, opa, vou orar para esse aqui, vou orar para esse aqui. Manda uma mensagem, irmão, orei por você hoje. Ô, meu pai. Depois de quarta-feira, alguns irmãos mandaram mensagem para mim, falando, pastor, orei por você. Pastor, estamos juntos. Nossa família te ama, estamos orando por você. Como que é bom ouvir isso? E ouvir e saber que é verdade. Sabe? Quantos? Agora, querido, você e eu somos sacerdotes do Senhor. Sacerdócio real é nossa obrigação agora. Interceder pelo próximo. Ore, querido. Você tem orado por aqueles que estão na classe dos primeiros passos? Você sabe quem são as pessoas que estão na classe dos primeiros passos? Não sabe? Procure saber. Coloque a lista deles, o nome deles na sua lista de oração. Você sabe o quantas pessoas começam e não terminam a classe? Abandonam, não vão até o final, porque estão ali numa luta espiritual. Querido, ore por aqueles que estão se chegando, se aproximando da igreja. Ore por eles. Faça isso. Ah, pastor, mas tem o ministério de oração da igreja. Deixa eu te falar um negócio, meu irmão. Oração é obrigação de todos nós. O ministério de oração está aqui para facilitar isso. O que, inclusive, muitas vezes, nem sempre a gente aceita. Mas é nossa obrigação orar por todas as pessoas. Estamos juntos? Terceiro e último. Um povo entregue a Deus não mede esforços para adorá-lo e servi-lo com alegria. Um povo entregue a Deus não mede esforços para adorá-lo e servi-lo com alegria. Um povo se juntou para celebrar a Páscoa e depois a festa dos pães asmos por 7 dias, mas não ficaram satisfeitos por adorar por 7 dias e adoraram por 14 dias. Por quê? Porque era um povo entregue a Deus e não mediram esforços para adorar e servir a Deus com toda dedicação e alegria. Amém, irmãos? O que faz essa diferença? É o coração. É o meu e o seu coração. É aqui que está a diferença. Do tanto que estamos dispostos a servi-lo e a adorá-lo. Já imaginou a gente chegar no culto aqui um dia e de repente a gente acabar a pregação e o povo começa a falar assim, pastor, vamos continuar. E aí começa outro momento de adoração, de louvor, de entrega, e a gente continua, e vem outra pregação e continua. Você já imaginou um negócio desse?
Rapaz, como é que eu ia ficar feliz de pregar 3 horas direto? Você já imaginou isso acontecer? Não, pastor, a gente não quer ir embora, a gente quer mais. A gente quer continuar adorando ao Senhor, a gente quer continuar servindo ao Senhor. Eu já sonhei com época de carnaval, a gente 4 dias direto adorando ao Senhor, meu irmão. Eu já sonhei com isso. Sem glamour, irmãos. Não é sítio, não. É a igreja mesmo aqui dentro, no calor, isso, desse jeito, mas a gente aqui prostrado, servindo, orando, 24 horas por dia, chamando as pessoas, ei, vem cá, vamos cultuar com a gente, podemos orar por você, colocar um drive-thru de oração, e sair pelas ruas pedindo, fazer aquela, ó, R$2 uma oração. Aí a pessoa fala, me dá oração, então vou orar por você, sabe, e fazer tudo que for preciso. Meu irmão, você já imaginou? A igreja, 4 dias, 24 horas por dia fazendo isso? Ninguém querendo ir embora, fazendo turnos de cochilo para lá, porque eu vou precisar dormir, eu não consigo. Um pouquinho eu vou precisar. Então, sabe, agora é meu turno, vou dormir um pouquinho agora. Você já imaginou um negócio desse? E a igreja vibrando, falando assim, vamos continuar servindo ao Senhor. Meus irmãos, que maravilha seria isso. Porque um povo entregue ao Senhor não mede esforços para adorá-lo e servi-lo com alegria. Amém? A pergunta talvez seja o quanto você está entregue ao Senhor. Para que você se sinta tão empolgado em adorá-lo e servi-lo com alegria. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Eu queria te desafiar nessa manhã, não queria que você saísse daqui sem um desafio. O desafio é que você comece a buscar pessoas que estão afastadas da casa do Senhor. Seja da nossa ou de qualquer outra que você conheça, talvez alguém que você conheça que está afastado. E nem era da igreja aqui, mas está afastado. Eu queria desafiar você, querido, a fazer isso. Queria que você saísse daqui não apenas com uma reflexão para o seu coração, mas com um desafio. De você ir e fazer algo para alguém. Eu queria desafiar você, querido, a fazer uma lista de oração por pessoas. Eu realmente queria muito que você orasse por todas as pessoas que estão nos primeiros passos. Eu queria muito que você mandasse mensagem para o pastor Digão e perguntasse, pastor, manda a lista para mim de todo mundo que está na turma de primeiros passos. Ou então que você fosse ali nas 6 horas da tarde, chegasse ali e olhasse para alguém e perguntasse, qual que é o seu nome? Meu nome é tal, vou orar por você a partir de hoje. Você agora, você vai ser sustentado por mim, por oração. Vou orar por você todos os dias. Queria muito que você fizesse isso. Estou te desafiando a fazer isso, irmão. Estou te desafiando a você vir para cá, sem se preocupar com qualquer outra coisa, mas apenas em servi-lo e adorá-lo. Estou te desafiando. O desafio para você nessa manhã é triplo. 2 são diretos, é pegar e fazer. E o terceiro envolve o seu coração. Busque os afastados. Escolha alguém e comece a procurar por ele. Ore pelas pessoas, ore pelo seu pastor, ore pelas famílias, ore pelos primeiros passos, ore pelos ministérios, ore pelo Kids, ore por missões, interceda, coloque alguma coisa e alguém aí no seu caderno de oração. Não tem caderno, então cria. Começa, coloca aí. Isso é prática. E o terceiro envolve o seu coração. Comece a estar disposto a adorar e servir o Senhor com tudo que você tem e com toda a alegria da sua vida. Feche seus olhos. Não quero que você levante. Eu quero que você aceite o desafio aí sentado no seu lugar. E que você apenas pegue isso para você e comece a mudar a partir de agora. A partir de hoje. Senhor, obrigado, Deus, por essa atmosfera tão gostosa da Tua glória sobre este lugar, onde nós sentimos louvando, orando, pregando, ouvindo a Tua voz, ouvindo sobre missões, orando com as crianças. Obrigado, Deus, porque a Tua igreja, ela está aqui viva, e estamos juntos aqui num propósito de servi-lo e adorá-lo com alegria. Deus, que esse desafio agora seja cumprido pela Tua igreja, sem institucionalizar nada. Não queremos saber, não queremos relatórios, queremos apenas que organicamente
esta igreja viva isso. Sem que eu precise ficar pedindo, mas que ela viva, que ela busque os afastados, que ela vá ao encontro daqueles que precisam ouvir a tua voz, que ela coloque uma lista de oração, que essa lista mude a cada semana, a cada mês, mas que a gente ore, interceda por pessoas, como sacerdote do Senhor, porque o Senhor nos fez assim. Tira de nós esse egoísmo de orar tanto por nós mesmos, de que eu quero isso, me dá isso, eu preciso disso, resolve isso. E comecemos a orar pelo outro, intercedendo pelo próximo, clamando ao Senhor pela vida daquele que precisa tanto. Ah, Deus, como meu coração estaria radiante de alegria se nessa manhã esse povo saísse daqui com esse desafio aceito e começasse agora à tarde a praticá-lo. Como eu ficaria feliz. Mas eu ficar feliz ou não, pouco importa. O que importa é o Senhor ficar feliz. Então, Deus, que esse povo saia daqui com esse desafio, não por mim, porque eu sou só um servo do Senhor, pecador, miserável, falando ao teu povo. Mas o Senhor é o Senhor dos senhores, o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, soberano, aquele a quem nós prestamos culto e nos rendemos como cantamos nessa manhã. Para ti e para alegar o seu coração, que este povo saia daqui desafiado e aceito a fazer o que nós propomos nessa manhã. Por favor, leve-nos agora para o campo missionário. Em nome de Jesus. Amém.